Oi, filhotinhos, tudo bem? A professora vai agora explicar o conteúdo do segundo bimestre, é o primeiro conteúdo do segundo bimestre, tá bom? O Mundo entre Guerras. É o conteúdo no qual vai estar inserido no seminário de vocês, tá? Então presta atenção aí, por favor, tá? Meus amores, eu vou explicar para vocês, então, através do esquema do caderno de atividade, que eu acredito que fica um pouco mais fácil para vocês, e aí a gente pode trabalhar um pouco com alguns detalhes, né? Então, vamos lá, o período entre guerras, que é os regimes autoritários e totalitários. Na verdade, nós vamos estar aqui, ó, falando a respeito do regime totalitário. Mas antes disso, deixa eu dizer para vocês como é que estava o mundo neste período, que foi o período que acaba a Primeira Guerra Mundial e inicia a Segunda Guerra Mundial. Então, entre o período de 1914 até 1939, eu vou tentar mostrar para vocês como estava o mundo. Eu vou explicar para vocês, então, o período entre guerras, que nós chamamos este período de um período que deveria ser um período de reconstrução, mas que, na verdade, ele vai vir como consequência do Tratado de Versalhes. E aí nós vamos caracterizar um pouquinho os governos totalitários, que seria o fascismo e o nazismo. Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês como ficou o mundo entre 1914 a 1939, tá bom? Vocês devem se apegar a três características bem importantes. Primeiro, que o eixo econômico modifica. Quem passa a liderar economicamente o mundo após a Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos, né? Então, a Europa, principalmente a Inglaterra, por participar assiduamente da guerra do início até o final, ela acaba ficando destruída. Então, vai chegar um momento que ela vai precisar do auxílio de países que estejam no seu apogeu econômico, que é no caso dos Estados Unidos, tá bom? Uma outra coisa que vocês vão ver também é que no período da Grande Guerra, fora esse conceito de destruição, fora essa questão de milhões de mortos, a gente precisa saber que todos os países estavam empobrecidos. Então, a guerra ela não acontece só fora do seu país, ela vai acontecer lá dentro, porque alguns países tiveram que se defender, ficaram sem corpo civil e foram atacados. Então, eles acabavam vivendo toda a sua economia para quê? Para atender o seu país na guerra que estava fora, atacando, defendendo, ou até mesmo tentando no sentido de apoiar outros países. E o caso da Inglaterra é um dos países. O caso da Itália, a mesma coisa. A França, a mesma coisa. Países como o leste europeu, que tinham se destruído e que alguns impérios já não existiam mais, também acabam buscando uma certa autonomia econômica para tentar se reconstruir. Tá? Uma outra coisa que você vai ver que foi impressionante foi a ideia da crise do liberalismo, ou seja, alguns países não estavam com condição de aceitar esse liberalismo aonde a economia poderia estar nas mãos de uma classe dominante, fabricantes, industriais. Então, o Estado teve que recorrer economicamente, né, a outros países com empréstimos, dinheiro, auxílio militar, apoio militar, para que pudesse o quê? Tentar fazer uma recuperação. Então, você vai ver que, além do Tratado de Versalhes, trazer um prejuízo para a Alemanha e para a Itália, a Alemanha acaba ainda saindo como a culpada. Então, ela acaba tendo problemas seríssimos. Ela não vai poder ter uma indústria, ela vai ter economicamente multas a ser pagas, e a partir desse contexto, você vai ver que a autoestima dos alemães, né, e do próprio país, vai fazer com que eles se fechem, parem de pagar aquilo que estava pré-determinado lá no Tratado de Versalhes, e a partir desse contexto eles vão se fechar para a economia mundial. E assim, tentando recuperar a sua economia, vai aparecer um personagem chamado Hitler, né, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito. Uma outra coisa que você vai ver, que na Rússia vai começar a aparecer movimentos que já estavam existindo antes da Primeira Guerra Mundial, mas que vai se fortalecer pós-guerra como um regime socialista, né? Então, grandes problemas acabaram acontecendo. E aí, lógico que a descrença sobre os governos democráticos vai acabar gerando o quê? O surgimento de outros tipos de governo, tá bom? E esses governos nós vamos chamar de autoritários ou de totalitários.
Os governos totalitários, eles tinham características comuns. Primeiro, você vai ver que uma exaltação ao líder. Então, ou seja, um líder liderando o país e não dando liberdade política para outros partidos assim disputar. Então, você vai ver que além dessa falta da existência de partidos políticos, você vai ver também a falta do processo eleitoral. Não vai existir o quê? A liberdade política. Aquele que aparecer como líder passará a chefiar o Estado e será ele a representação desse Estado perante ao mundo. E as vontades deste líder vai estar no crescimento dessa nação e, sem sombra de dúvida, por um interesse coletivo, né? Então, isso vai se dar através do quê? De repressões e perseguições àqueles que vão se opor a esse tipo de governo. Uma outra coisa, esse líder, ele possivelmente ele será extremamente carismático, vai demonstrar uma inteligência, e dentro desse contexto, aquele homem salva a pátria. Nossa, ele está ali para nos salvar. Então, dentro desse período, você vai ver que Hitler e Mussolini aparecem com essa característica, muito parecido com o que a gente pode falar governos populistas aqui no Brasil. Por exemplo, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, aquele que vai nos tirar da crise, aquele que é a nossa esperança. Então, quando a gente vai lá para a urna, a gente está sempre com a esperança de que aquele representante político vai nos tirar do buraco. No caso aqui, era a massa acreditando que aquela representação daquele líder, ele possivelmente traria de volta o nacionalismo e a autoestima daquele cidadão, fora o crescimento nacional. Porque chegou um momento que tanto a Alemanha quanto a Itália se fecha para o mundo e acaba entre elas existindo uma comunicação, né? E aí começa a existir um apoio entre esses dois países e esses governos totalitários começarão a aparecer a partir daí, né? Você vai ver que as instituições, por exemplo, que deveriam estar frente ao Estado, elas vão estar o quê? Sobre o controle do Estado, principalmente no sentido da imprensa e das instituições educacionais. Então, vai existir o quê? Uma ideia de oposição ao liberalismo e uma oposição a países democráticos, ou seja, a governos democráticos. Então, este governo vai ser construído dia após dia sobre a liderança daquele que vai mexer com a autoestima do seu povo, da sua massa. Então, por isso, essa massa, com a expectativa de esperança, vai buscar nesse líder o quê? E vai, além de apoiá-lo, vai buscar a recuperação dessa nação. No caso do fascismo, você vai ver a mesma característica. Fascismo e nazismo terão as mesmas características. Agora, uma coisa que você vai ver é que no caso da Itália, ela ainda acaba recebendo um pequeno apoio no sentido de ficar do lado daqueles que supostamente venceram a guerra. Então, não tinha multa, não tinha nenhuma limitação dentro dos seus contratos, porém não recebeu nenhum apoio financeiro. Como estava a Itália pós-guerra? Totalmente destruída, com aquele processo já de descrença total e uma preocupação muito grande com o socialismo, né, que poderia existir um crescimento com ideias socialistas, fazendo com que viesse a acontecer a mesma coisa que aconteceu na Rússia, Partido Socialista surgindo e modificando as formas políticas daí. É nesse contexto, com fome, inflação, desemprego, que vai estar associado ao medo da população, é que vai surgir nesse cenário um personagem chamado Benito Mussolini. Esse Benito Mussolini, ele vai acabar juntando forças, perseguindo aqueles que faziam oposição ao tipo de governo que ele queria impor, e ele acaba tomando a liderança, acaba com a monarquia, porque na época existia uma monarquia, e tanto é que o rei na época chamava Vítor. Esse Vítor vai perder isso exatamente por ele estar permitindo que essas ideias socialistas viessem a acontecer, e esse Benito Mussolini, por ter lutado na Primeira Guerra, ainda ser uma pessoa de classe média alta, ele vai acabar juntando todos os partidos políticos que ali existiam, e a partir dali ele vai eliminar aqueles que seriam um problema para ele, e ele vai criar um partido, e esse partido será chamado de Partido Fácil de Combatimento. Esse Partido Fácil de Combatimento, ele vai ter o interesse do quê? De reorganizar a Itália
eliminando toda oposição, todo foco de oposição, e a partir disso, essa visão nacionalista e militarista vai acabar atingindo os ideais dos interesses totalitários. Uma outra coisa que você vai ver também é que ele vai buscar apoio, além de ele encontrar apoio da população, ele vai encontrar apoio também da igreja. Ele vai criar a famosa Marcha para Roma. Essa Marcha para Roma ele vai fazer o quê? Ele vai distanciar a igreja das decisões do Estado. Então, ele vai ausentar a igreja de qualquer tipo de responsabilidade. Então, como a Itália era um país, né, como ainda é muito religioso, ele vai criar o famoso Vaticano, que até então era o menor estado do mundo, ou seja, o menor país do mundo. E ele vai dar uma identidade própria, levando a igreja e dizendo que a partir dali, ali seria um país independente, com as suas regras, com as suas identidades, com a sua forma de arrecadação econômica, com a sua própria política, e assim distancia a igreja das decisões políticas que ele ali tomava, e que essas decisões políticas muitas vezes tinham um grau de agressividade. Como eu disse para vocês, vale lembrar que esses partidos, todos eles tinham característica de extrema-direita. Então, aquele que supostamente fazia parte de um partido de extrema-direita, de defender os interesses da classe burguesa, mas os interesses nacionalistas, eles se apoiavam e acabavam criando um partido só, que foi, no caso, o Partido Nazista, que vai surgir do personagem Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era um personagem bem crítico, vamos colocar, visto por muitos como louco, vistos por outros como herói, mas nós sabemos que a política na qual foi liderada por ele vai trazer muita discussão após a Segunda Guerra Mundial. Mas também vale lembrar que tudo que o Hitler fazia, todos os outros países da Europa sabiam. Hitler, além de ser um exímio orador, ele também tinha escrito um livro chamado Minha Vida. Ele ficou preso durante o tempo pós-Primeira Guerra Mundial, e ali ele acaba criando um livro caracterizando como deveria ser um líder e como a Alemanha deveria ser direcionada. Foi a partir deste livro que ele passa a ser conhecido, fora o papel dele perante a política da época. Então, quando ele é solto, ele mal sabia que ele já era um personagem conhecido. Com esse contexto, o que ele vai fazer? Ele vai entrar para o governo da Alemanha, vai conseguir derrubar os partidos que era contra qualquer tipo de política dele, e a partir daí ele vai organizar o Partido Nazista. Esse Partido Nazista, ele vai ter características muito semelhantes aos partidos lá, que seria o fácil de combatimento. Só que vai existir um item muito diferente. Qual é esse item? É o famoso antissemitismo. O antissemitismo, ele vai se caracterizar pela perseguição a raças que, no caso, tanto os italianos quanto os alemães se julgavam inferiores, fazendo uma limpa, uma rapa, né? Então, eles acabavam perseguindo aqueles que supostamente não poderiam ajudar com o crescimento da sociedade que eles queriam formar. Então, assim, eles acabavam se autoafirmando, principalmente na Alemanha, a raça ariana, né? Então, eles acabavam, a raça ariana seria considerada a raça superior, né? E os alemães diziam ser esta raça ariana. Então eles acabavam perseguindo grupos, né, dentro da sociedade que vinham de longe da origem alemã ou germânica. Então, os judeus, os ciganos, os negros, os deficientes físicos, os homossexuais e até outros inimigos, né, de partidos políticos ou até mesmo inimigos de guerra, acabavam adentrando a esta perseguição. Isso fez com que os campos de concentração crescessem, o trabalho forçado existisse, não existisse nenhum gasto, e ainda por cima, os que tinham riqueza era retirado em nome dessa superioridade, com a ideia de crescimento nacional, né? Dizem que muitos que foram para os campos de concentração acreditavam que estavam sendo protegidos. Só após essa Segunda Guerra Mundial que a verdade surge, né?